Para uma outra leitura dos jornais, convidámos José Cotter, da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Muito bom dia, Sr. Tom. Muito obrigada. A segunda sugestão tem mais a ver com a sua área de intervenção. Traduz-nos uma entrevista ao presidente da Apifarma, que conclui que o investimento na saúde, ou que aborda o investimento na saúde e a necessidade de um acordo de regime. De facto, o presidente da Apifarma dá uma entrevista ao Diário de Notícias em que aborda diversas questões relacionadas com os medicamentos, utiliza a sua argumentação, mas eu destacaria, de facto, este título que diz que o Estado continua a considerar a saúde apenas como uma despesa. Porque, infelizmente, é uma frase absolutamente verdadeira. E, se bem que o presidente da Apifarma, na sua entrevista, alerta para o facto de, nos próximos anos, ser necessário fazer um investimento acrescido na área da saúde, muito mais do que esse investimento acrescido, é preciso ter em consideração que a saúde é o principal bem do cidadão. E, portanto, não pode ser tida apenas como uma despesa ou como uma mera gestão de números. É o principal bem do cidadão português. E, portanto, nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde, temos estruturas, mesmo a nível privado, de grande qualidade, e é preciso articular isto tudo sem ser única e exclusivamente com a obsessão da despesa. Nós estamos no Norte, neste momento, e, por exemplo, hoje vai ser inaugurada pela Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso uma estrutura hospitalar nova, excelente, dentro de uma política de medicina da proximidade. Mas eu pergunto, há quantos anos não é inaugurado um hospital estatal? Portanto, a questão é uma questão de investimento, mas é uma questão também de qualidade. E o Estado tem de se preocupar com a manutenção, a melhoria dessa qualidade, não só das instalações existentes, mas também no investimento em recursos humanos e em recursos técnicos, para que os cidadãos que têm hoje uma longevidade cada vez maior e, como tal, precisam também de mais cuidados de saúde, tenham possibilidades de ser tratados de uma forma eficaz, de uma forma digna, coisa que, quando há obsessões financeiras, muitas vezes se tornam incompatíveis com. Mas, do seu ponto de vista, com esta mudança de ciclo político, não se nota nenhuma inversão nessa política? Em absoluto. Não. Não há, de facto, uma diferença, conforme a coloração política dos governos, não há diferença neste tipo de política. E aí quem tem razão é o Presidente da República, quando apela para a necessidade de se fazerem acordos de regime. Porque nós temos de ter, obrigatoriamente, uma estratégia de longo prazo. E essa estratégia de longo prazo implica que os partidos se entendam e que não olhem apenas para a sua quinta. Têm de ter um entendimento abrangente em prol do bem-estar da população. E a área da saúde é crucial, como serão outras, conforme o Presidente da República falou, a justiça, a educação. Mas a área da saúde é absolutamente primordial e, de facto, para além do investimento, é preciso ter uma política concreta e uma política que vá além do mandato deste Governo e se prolongue depois para o que vier a seguir. Não pode. Doutor, vamos à sua área de especialidade, até porque na gastroenterologia há aqui, e sobretudo abordando os números do cancro digestivo em Portugal, são números verdadeiramente assustadores. Uma morte por hora num país com este tipo de cancro. Isto para não dizer que na Europa há uma morte por cancro do intestino em cada 3 minutos. Portanto, são números de facto terríveis. Na minha área, muito preocupantes, porque nós sabemos que, a nível da gastroenterologia, 3 das 10 causas mais frequentes de morte são do âmbito da gastroenterologia, que é o cancro do intestino, o cancro do estômago e a cirrose associada ao cancro do fígado. E, portanto, também aqui é necessário tomar medidas de eficácia, nomeadamente no campo da prevenção, porque há sempre uma tendência ancestral, mas também tem a ver com a educação da nossa população, de fazer apenas uma medicina curativa. E a medicina preventiva é indiscutivelmente muito melhor. E nós temos, no âmbito do cancro digestivo, medidas muito eficazes do ponto de vista de prevenção. Estou-me a lembrar, por exemplo, do cancro do cancro do intestino, do cancro do cólon e reto, em que sabemos que é possível prevenir esse cancro em cerca de 90% a 95% dos casos, se os exames forem feitos atempadamente. Nomeadamente, detectando as lesões benignas que precedem a lesão maligna, os chamados pólipos, que podem ser retirados através de uma colonoscopia, desde que esta seja feita na idade em que é aconselhado, que é depois dos 50 anos. Essa responsabilidade pertence aos médicos, em primeira instância, aos médicos de medicina geral familiar, aos médicos de família.
E, na realidade, não pode haver pressões, do ponto de vista político, de que não haja despesa. Voltamos à questão que há bocado estávamos a abordar. Essas pressões existem? Essas pressões existem, manifestamente. Essas pressões existem. Os profissionais têm cedido a essas pressões? Os profissionais têm algumas dificuldades em não ceder a essas pressões. E, portanto, isso tem de ser fortemente contestado e tem de ser denunciado. Porque, de facto, as instituições oficiais pressionam os profissionais para serem parcos na prescrição de exames que os profissionais entendem que são justos, são corretos e devem ser prescritos. E nós não podemos praticar esse tipo de medicina. A medicina, como eu disse há pouco, não se vê meramente por números, vê-se pela necessidade das pessoas e, de facto, o investimento na medicina preventiva é absolutamente fundamental para evitarmos estes números catastróficos a que assistimos, nomeadamente na parte do cancro digestivo. E uma forma de resistir a essa pressão será, porventura, dotar os doentes de conhecimentos para eles próprios exercerem pressão sobre o seu médico de família? Sr. Doutor, quais são os sinais de alerta que possam levar os doentes a insistir para fazer esse tipo de exame? Depende da situação em causa. Mas, por exemplo, neste caso que estávamos a falar, que é a prevenção e rastreio do cancro do intestino, nós sabemos que qualquer cidadão sem qualquer sintoma deve, a partir dos 50 anos, fazer os exames necessários para exatamente essa prevenção. Há várias formas de o fazer. É claro que nós podemos utilizar determinadas análises que nos podem detectar o cancro numa fase mais precoce, mas na gastroenterologia nós defendemos uma situação algo diferente, que é detectarmos a lesão pré-maligna, porque o cancro precoce tem um prognóstico melhor, mas não deixa de ser uma lesão maligna que obriga a cirurgia, a tratamentos diversos de quimioterapia, radioterapia, etc. Enquanto que se nós detectarmos, e isso faz através da colonoscopia, se nós detectarmos as lesões pré-malignas, nomeadamente esses pólipos, no mesmo tempo retiramos a lesão e interrompemos a história natural, impedindo que venha a manifestar-se uma doença maligna. Portanto, é necessário ser firme, é necessário praticar uma medicina correta e não estar a ceder a pressões economicistas que são absolutamente inadequadas e que se traduzem, de facto, depois, infelizmente, na população, que é o último elo e quem vai padecer com o erro dessas estratégias. Doutor, foi um gosto tê-lo aqui, sobretudo pela frontalidade com que abordou algumas das questões. Muito obrigada. Um bom dia.